pessoal, 7 horas, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula, essa quarta-feira, às 7 horas da manhã. Hoje o assunto é super interessante, sobre testosterona, esse hormônio aí que está tão famoso hoje no Brasil, que homens e mulheres estão usando. Quando que eu preciso usar? Devo usar? Quais os riscos, quais os benefícios? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu coloquei essa foto porque hoje o modelo de beleza está assim, né? Então, o homem muito malhado, a mulher muito trincada, e a gente vai ver quais os benefícios e quais os riscos, e se realmente eu consigo ficar assim sem testosterona. Então, primeiro que a testosterona, isso é importância biológica, isso é bem rapidinho, tá? É só para a gente dar uma visão mesmo geral. Então, testosterona é o principal hormônio masculino, é produzido pelo testículo. As mulheres também têm, mas uma dose bem menor, a gente vai ver durante o decorrer da aula. Mas os homens, eles produzem testosterona pelo testículo, dependendo da idade, vai diminuindo essa produção. Então, eu tenho aqui homens de 22 a 49 anos, essa testosterona, dependendo do laboratório, pode chegar até 827 nanogramas por dl, certo? E os homens a mais de 50 têm uma queda nessa produção, chegando aí até 788. Mas esse número é alto, pessoal. Então, aqui, ó, 827, 788, homem produz muita testosterona, certo? Qual que é a importância? A importância da testo é desde o comecinho da vida, mesmo na gestação, né, antes de nascer, até depois ali dos 50 anos, até a velhice, ela é importante para o homem. Primeiro, porque ela vai ser responsável por todo o desenvolvimento e as características sexuais masculinas. Quem é responsável é a testosterona. Então, a puberdade, eu tenho um pico de testosterona e isso vai diminuindo aos poucos e dependendo do teu estilo de vida também, a testo diminui ou não. Então, o que que a gente precisa saber? É o principal hormônio sexual masculino produzido no testículo. O homem tem muita testosterona, a gente vai comparar depois com as mulheres, e é importante desde lá o período gestacional até a velhice, certo? Como que eu faço essa produção e essa regulação hormonal? Então, a grande maioria ali dos hormônios, eles são controlados pelo meu hipotálamo. Então, tudo começa no cérebro, pessoal, ele vai liberar o GNRH, que é um hormônio para mandar a hipófise produz o FSH-LH, manda no testículo, o testículo produz testosterona e dependendo da testosterona ele faz um feedback negativo. O que que é isso, doutora? Não entendi nada. Quanto mais produção de testosterona, mais o chefe lá no cérebro entende assim: opa, eu posso dar uma diminuída, não preciso de tanta testosterona. Isso por quê? Porque eu preciso sempre, e isso é o bonito do nosso corpo, eu digo que tudo no nosso corpo tem que estar em equilíbrio. Então, se eu tenho testosterona de menos, eu tenho problema de saúde. Se eu tenho testo demais, eu tenho problemas de saúde. A gente vai ver quais são os problemas, tá? Então, essa testosterona endógena que nós produzimos é uma testosterona que tem todo um balanço, tem todo um equilíbrio cerebral lá no hipotálamo, que é uma partezinha do cérebro, lá na hipófise, que é a nossa glândula mestra, que a gente fala, que é ela que organiza a grande maioria dos nossos hormônios. Então, tem que ter esse equilíbrio, tá? Esse feedback negativo aí do testículo, dizendo, opa, já tá bom, já deu, a produção de testosterona já tá boa, ok? Então, no nosso corpo, eu sei que existe um equilíbrio na produção de testosterona. Vamos falar um pouquinho das ações e dos impactos no organismo masculino? Olha que interessante. Então, desenvolvimento muscular. Eu tenho mais músculo. Homem que não tem testosterona, ele tem uma dificuldade muito grande de produzir músculo, tá? Então, a testosterona ela vai ajudar você a ter massa muscular, ter força, saúde cardiovascular. Quando eu tenho a minha testosterona na faixa da normalidade, eu tenho efeitos positivos no coração
Isso é bem importante. A gente vai falar ali um pouquinho mais quando que eu devo tratar os homens e por que que eu devo tratar. Lembrar que ela é importante para o coração, só que tem riscos quando em excesso. Isso a gente vai falar lá no doping, né? Ela vai falar lá no abuso de testo. É importante para a minha função cognitiva, então é importante para a memória, para a minha concentração, para o meu humor, tá? E também saúde óssea, densidade óssea, previne osteoporose. Então, para o homem, a testosterona é um hormônio-chave em várias funções, desde a parte cognitiva, desde a minha memória, até o músculo, coração, osso, a parte do humor. Doutora, então ela é boa para tudo. Eu vou dar testosterona para todo mundo. Já estou mandando meu marido lá pedir uma receita para a doutora de testo. Será que é assim? Quando que eu devo tratar os homens com testosterona? E aqui a gente começa a nossa aula dizendo: opa, será que eu realmente preciso tratar todos os homens com testosterona? Quando que eu vou tratar? Gente, isso aqui na endocrinologia é um diagnóstico bem difícil, certo? O hipogonadismo é testosterona baixa. É um diagnóstico que a gente precisa fazer. Coletar testosterona de manhã, ela deu baixa. Quanto que é baixa? Algumas sociedades falam 350, outros falam 300, outros falam 260. A gente geralmente usa 300. Então, vocês viram que ela pode chegar até 228 ali, pouquinho, tá? Dependendo do laboratório, 270, 250. Mas até, desculpa, até 828, 850. Mas, pessoal, ela estando abaixo de 300 não é em uma medida para ter esse diagnóstico. Eu preciso ter em duas medidas diferentes, e para eu ter esse diagnóstico de hipogonadismo, que é deficiência de testosterona, para eu poder tratar esse paciente, eu preciso que ele tenha sintomas bem específicos da falta de testosterona. Quais são, doutora? Sintomas sexuais. Então, é aquele paciente que está com a libido baixa, é o paciente que não está tendo ereção espontânea à noite, é o paciente que tem infertilidade, certo? Ele não consegue ter, ele dá alguns sintomas inespecíficos, por exemplo, ele tem muita fraqueza, ele tá deprimido, junto com os sintomas sexuais. Então, se eu pego um homem, por exemplo, ele está com 280 de testosterona e ele não tem sintoma nenhum, eu não vou tratar esse homem com testosterona. Ah, ele está com 280, doutora, mas ele está cansado e ele está deprimido. Eu vou usar testo para esse homem? Não, eu vou procurar outras causas. Será que esse paciente, ele não tem um hipotireoidismo? Será que ele não tem uma deficiência de B12? Será que ele não está tendo problema psiquiátrico ou psicológico que eu preciso encaminhar para um psiquiatra ou para um psicólogo? Então, esses sintomas de fraqueza, queda de cabelo, não estou dormindo bem, estou com humor deprimido, né, com depressão, são sintomas que eles podem acontecer, sinais e sintomas que eles podem acontecer em várias doenças. Então, eu preciso ter muito cuidado para ter esse diagnóstico de hipogonadismo, que é deficiência de testosterona, e começar a testosterona, tá? Algumas causas a gente tem que olhar desde o cérebro, desde o hipotálamo, a gente tem que dar uma olhadinha na hipófise, tem que olhar o testículo desse homem. E quando eu falo assim, não, realmente ele está produzindo testosterona baixa, eu preciso dar uma olhadinha estilo de vida desse paciente. Doutora, mas o estilo de vida tem a ver com a testosterona? Tem. Então, por exemplo, obesidade, eu tenho homens com testosterona menor. Diabetes tipo 2, eu tenho homens com testosterona menor. Excesso de ferro também faz com que aquele meu paciente tenha testo menor. Então, o que que acontece? Se eu tenho um estilo de vida ruim, provavelmente esse homem vai ter testosterona baixa. E eu preciso tratar, eu pego um obeso, tem testosterona baixa, eu preciso de cara já dar testosterona para esse homem? Não.
Eu preciso tratar a obesidade. A partir do momento em que esse homem ele vai perdendo peso, a testosterona dele aumenta. Então, olha que interessante, não é só o exame. E aí que entra muita confusão nos dias de hoje. O homem vai no médico, ele pede, Ana, 2 minutinhos, já respondo a tua pergunta. Ele vai no médico e o médico, o que que acontece? Vê a testosterona. Ah, tá lá em 280. Vamos, vamos dar testosterona para esse homem, tá? Ana, deixa escrito para mim lá no chat que no finalzinho eu respondo a sua dúvida. Pode ser? Combinado? Sintomas, então, tem disfunção erétil, tem fadiga, tem perda de libido, tem humor deprimido, mas principalmente os sintomas e sinais sexuais têm que estar presente nesse hipogonadismo para eu tratar homem com testosterona. Qual que é o tratamento? Então, mudança de estilo de vida naqueles pacientes que não fazem exercício. Olha, outra coisa super interessante, gente. Musculação aumenta a testosterona. Então, se é aquele paciente que está acima do peso, comendo tudo errado e não faz exercício, a minha primeira mudança é: eu preciso fazer com que essa pessoa coma melhor, com que ele pratique exercício e perca peso. Eu vou aumentar a testosterona nesse homem de uma forma normal. A gente fala endógeno, ou seja, ele mesmo vai começar a melhorar os seus níveis de testosterona, certo? Um detalhezinho aqui super importante também, gente, é assim: eu já peguei alguns pacientes que faziam overtraining. O que que é isso, doutora? Treinavam demais. Então, ele corria, por exemplo, todos os dias 2 horas, depois no outro dia fazia muita musculação, ele não descansava nem um dia, ele estava extremamente cansado, mas ele ia treinar. Então, o overtraining, ele também faz testosterona baixa em homem, certo? É um perigo em atleta que treina exageradamente? É um perigo em atleta que treina exageradamente, certo? Olha o equilíbrio aí, olha como o nosso corpo ele precisa de equilíbrio para funcionar bem. Treinar, não fazer exercício nenhum, pode reduzir a minha testosterona? Pode. Treinar demais, pode reduzir a minha testosterona? Pode, certo? Então, gente, é nesses casos aqui que eu vou dar testosterona. E é sempre testosterona, doutora? Não. Eu peguei esse paciente com testosterona baixa, com sintomas sexuais. Só que é um homem jovem e ele é um homem que quer ter filhos. Então, eu não posso dar testosterona para ele, injetável de fora, que eu posso causar uma infertilidade mais para frente. Então, a gente usa outros medicamentos para que a gente faça esse homem produzir mais testosterona. Então, não necessariamente, quando eu tenho o diagnóstico de hipogonadismo, que é níveis de testosterona baixa, mais sintomas sexuais, eu vou dar testosterona. Então, na endocrinologia, para eu prescrever fazer uma receita de testosterona, gente, eu preciso ter um diagnóstico muito bem determinado, sinais e sintomas, ver se esse homem ele quer ter filho ou ele não quer ter filhos. E aí, na minha prescrição, eu tenho que ser dupla via, escrever o meu CPF, dar o endereço do meu consultório, botar o CID, que é o número da doença. O homem tem que ter o CPF dele na receita. É assim, é um transtorno na hora da prescrição da testosterona para quem, o endocrinologista, que quer prescrever testosterona numa dose certa para o paciente, é toda uma burocracia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque essa testosterona que o pessoal da academia usa, que o vizinho lá encontrou na internet, cuidado, pessoal. Está vindo da onde? Né? A gente está sabendo hoje que existe até um tráfico aí, um mercado negro de testosterona, principalmente aqui no Brasil, por essa ênfase, tá? Então, cuidado com essas medicações, principalmente porque o amigo da academia indicou, porque o cunhado está usando e está ficando fortão, cuidado com isso, tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Doutora, entendi. Então, homens tem que ter baixa testosterona, sintomas sexuais, ele já, né, tem que ter lá os seus filhos, ele tem que
Se ele for obeso, ele vai ter que perder peso, fazer exercício. E agora na mulher? Opa, vamos falar um pouquinho dos tipos de testosterona primeiro. O oral, gente, que tem aqui no Brasil, não é para usar, ele tem risco de toxicidade hepática. Então, não é para ficar usando testosterona oral, pelo amor de Deus. Transdérmica. Se a doutora Janaína fez o diagnóstico e prescreveu o gelzinho, o gel, ele permite uma liberação gradual, fica uma constante, né, a testosterona constante na corrente sanguínea, super bom para início de tratamento, só que tem que ter alguns cuidados que às vezes os médicos não têm tempo de comentar na consulta. Quais são os cuidados? Eu sou um homem que passo gel de testosterona, só que eu tenho uma filha menina em casa. Eu posso fazer transferência dessa testosterona que eu passei na pele para minha filha? Posso. Então, ela tem que ser aplicada na maneira correta, no horário correto e proteger sempre o local de aplicação desse gel para que eu não tenha essa transmissão cruzada que a gente fala. Ah, doutora, eu não tenho criança em casa, mas eu posso passar para minha mulher? Pode. Se não for bem protegido, se não for bem explicado o jeitinho que eu tenho que passar esse gel, eu posso transferir testosterona para minha mulher. Eu posso transferir testosterona para o meu cachorrinho, para o meu gato. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter. Olha aí toda uma explicação que eu tenho que ter quando eu uso testosterona em gel, qualquer hormônio, né? Em gel, ele pode fazer essa transmissão cruzada, tá? Então tem que ser no local correto, você tem que proteger esse local de aplicação, tem que ser no momento certo todos os dias, para que sim, ele faça essa liberação gradual, constante de testosterona e só fique com você e não passe aí para a família inteira, para o gato, cachorro, tá bom? Hoje a gente tem a Nebido, eu coloquei a Nebido aqui porque é uma testosterona intramuscular trimestral. Então, é a testosterona hoje, a Nebido é uma marca, tá? Mas um decanoato de testosterona, ele é a testosterona hoje que mais proporciona esse nível normal de testosterona nos homens, certo? Ela é aplicada a cada 3 meses, pode ser reduzida para 8 semanas, mas geralmente ela é aplicada em 3 meses, então ela vai durar várias semanas e ela vai imitar como se fosse o corpo. Então, ela vai ficar ali em 300, 800, essa testosterona, ela não vai ficar acima essa testosterona. E o ideal é ela ser usada aí pelo menos uns, de, 2 vezes, né, uns 6 meses, usando a Nebido para a gente conseguir ver esse resultado laboratorial ali, a testosterona ficar num nível bom, mas os homens já vão tendo resultado na força, no humor, ele já vai começar a ter, se sentir melhor com o nível de testosterona mais alto, tá? Então a gente usa hoje essa fórmula, né, Nebido ou as outras testosteronas trimestrais também, para que ela simule aí o nível de testosterona normal. Vamos falar agora de testosterona em mulher, que está sendo muito usado em mulher, gente. Os endocrinologistas estão de cabelo em pé. Então, vamos falar um pouquinho quando que eu devo usar em mulher, tá? Será que é toda mulher que quer ter o corpo da Graciane Barbosa, ela vai usar testosterona? Ela pode usar testosterona? Então, a mulher também produz testosterona, claro que em menores quantidades. Lembra dos homens, pessoal? Ó, o da mulher vai até 59, 60. Mulheres na menopausa é até 48. Lembra o homem que era que era 820, 788? Olha o tanto de testosterona que a gente produz. Doutora, fui na médica, ela pediu o exame de testosterona e minha testosterona tá 2, tá muito baixa, eu preciso de testosterona. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, que isso é super importante, é muito falado, mas muitas vezes os endocrinologistas não conseguem chegar até vocês com esse dado. Nós não usamos dosagem de testosterona para ver se a mulher está com deficiência de testosterona. Não é solicitado, o exame de testosterona na mulher não é solicitado para isso, não se deve ser solicitado para isso, porque podem estar em 2, em 3. Esse exame ele não foi feito para ver deficiência em mulher.
O exame de testosterona, ele só é solicitado na mulher quando eu, médica endocrinologista, acho que ela deve ter excesso de testosterona. Então, opa, ela tem muitos pelos grossos, começou aqui a ter barba, a mulher começou a ter calvície, então, opa, o cabelo dela começou aqui na perder muito essa frente, a testa começou a aumentar, que é o que a gente chama de alopecia androgenética, ou seja, perdeu muito cabelo. Ela tem outros sinais de excesso de testosterona, daí eu peço o exame, tá? Então, o exame testosterona em mulher é solicitado quando a suspeita é excesso. Então, se você, mulher, foi no médico, foi na médica e deu 2, deu 3 a tua testosterona, isso não tem significado nenhum. Não significa que você deva usar testosterona, certo? Porque o exame não foi feito para isso. Qual a função da testosterona nas mulheres? Ela influencia a libido, ela melhora a massa muscular e ela saúde óssea. Aqui eu falo, e quem é meu paciente já sabe, eu falo, gente, só que a testosterona, ela não é o único responsável pela libido na mulher. Eu falo que para a mulher ter libido, o mundo tem que estar em harmonia, as estrelas têm que estar em harmonia. É algo muito complexo. Então, ela tem que, se a mulher, o filho está doente, ela perde o libido. Se ela se acha feia, ela perde o libido. Se o marido foi grosso naquele dia, ela não tem mais vontade de ter relação sexual. Então, não é só isso. Não é só um hormônio que vai dizer se a mulher vai ter libido ou não, tá? Então, o mundo, eu falo que o universo tem que estar em harmonia para as mulheres sentirem vontade de ter relação sexual. Então, não é só assim, puxa vida, eu tenho testosterona de 2 e não tenho libido. Não é só assim para tratar mulher, tá bom? Vamos, quando que a gente usa, quando que está liberado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia tratar mulher com testosterona? Quando a mulher está na menopausa e ela tem essa aqui, ó, desordem do desejo sexual hipoativo. O que é isso, doutora? Eu não entendi nada. Então, ela está na menopausa, já foi iniciada terapia de reposição hormonal com estradiol, já foi otimizada essa terapia de reposição hormonal, e mesmo assim ela tem falta de motivação para atividade sexual, falta de resposta ao estímulo erótico, causa muito sofrimento e no mínimo de 6 meses. Então, a mulher está na menopausa, ela já foi tratada com o hormônio feminino ideal, na dose ideal, e mesmo assim, ela tem. E isso aqui é só um resumo, tá, pessoal? Mas tem que ter 3 critérios bem definidos para eu chegar nesse diagnóstico de desordem do desejo sexual hipoativo na mulher. Aí, por no mínimo 6 meses, trazendo extremo sofrimento. Aí eu posso prescrever testosterona, não é intramuscular, pelo amor de Deus. Não é oral, pelo amor de Deus. É em gel. E nem é nessas formulações que aqui no Brasil tem para homem. Então, eu não posso usar aquela mesma testosterona em gel que eu prescrevo para homem, eu não posso usar em mulher. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que manipular, tá? E é uma dose bem pequenininha. É uma dose baixinha que eu vou usar nessas mulheres. Eu faço uma reavaliação. Eu faço uma reavaliação em 6 semanas. Se ela melhorou, eu deixo. Se em 6 meses essa mulher não melhorou esses sintomas sexuais, eu tiro a medicação. Por quê, doutora? Porque eu não tenho estudo a longo prazo de testosterona em mulheres, mesmo nessa fórmula em gel, mesmo nessa fórmula baixinha, tá? De pequena quantidade de testosterona. Eu não tenho nenhum estudo a longo prazo. Então, em 6 meses, opa, a mulher não respondeu, eu tiro essa testosterona. Vamos falar de bomba, pessoal. Então, vamos falar de anabolizantes. Todo uso de testosterona é bomba? Não. Para aquele paciente que precisa de testosterona, que eu vou deixar no nível normal de testosterona, aquilo não é bomba, gente. Os anabolizantes é o uso indevido e os riscos. Eu trouxe algumas coisas para vocês aqui, só um pouquinho. Então, olha aqui, vamos fazer essa comparação. Olha a comparação. Isso eu trouxe por quê? Porque o ideal de beleza vem mudando ao longo do tempo, né? Então, aqui, ó, o Sean Connery, um homem normal era assim,
Isso era o bonito da época, né? Então a gente vê que ele tem uma musculatura, ele tá jovem aqui, ele é um homem bonito, mas hoje o ideal de beleza é isso aqui, ó, tá? Então eu preciso ter uma musculatura avantajada, eu preciso ter esse músculo bem marcado. Claro que isso aqui precisa de musculação, mas precisa de algo a mais. Então, o ideal de beleza mudou. E mudou também para as mulheres. E é essa a nossa grande preocupação, porque hoje a grande maioria não quer ficar assim, mas muitas mulheres estão procurando esse padrão de beleza aqui. E isso aqui, gente, vocês acham que com uma quantidade de 50, de 60 de testosterona eu consigo? Isso aqui é abuso de androgênio, é abuso de esteroides, certo? Doutora, mas por que que eu não posso? Eu acho bonito esse corpo, por que que eu não posso usar? Eu quero usar. Então, o que que vai acontecer contigo? Vai acontecer uma virilização, vai engrossar a voz, isso é irreversível. Então, aquela voz que a gente fala das mulheres da academia que usam testosterona não reverte mais. Clitoromegalia, eu tenho aumento do clitóris, eu tenho atrofia da mama, eu tenho começo de aumento de pelos, acne e alopécia. Então, esse rosto do estrogênio é bem assim: eu tenho uma alopécia, né? Eu tenho aqui um aumento da testa, eu tenho essa perda da gordura da face e eu tenho essa musculatura avantajada, que isso só a testosterona faz. Vamos ver o videozinho, vê se vocês conseguem ver esse videozinho comigo, aqui da Graciane Barbosa. Vocês estão conseguindo ver? Dá um positivo aí para mim. Vocês conseguem ver? Isabel, Lígia, dei um positivo aí. Legal. Então, aqui, ó. Gente, vocês acham que isso aqui é só musculação? Não tem como isso aqui ser só musculação, tá? Tem um comentário que fala assim: puxa vida, tem gente que critica, mas ela malha muito. É verdade que ela malha muito. Mas, gente, não tem como ser só musculação isso aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu volto aqui pro meu videozinho. Só um pouquinho, pessoal. Então, Graciane Barbosa, gente, usa testosterona? Não examinei, mas eu acho que fica bem claro para a gente aqui que para chegar nesse nível de musculatura, a mulher com 50, 60 de testosterona não vai chegar. Eu pego pacientes que chega a 1.000 de testosterona, chega a 2.000 de testosterona. Por que que eu não posso usar, doutora? Eu acho lindo o corpo da Graciane Barbosa, mesmo assim, eu quero ter, eu faço laser para tirar os pelos, eu vou no dermatologista para não ficar careca, vou no otorrino para evitar engrossamento da voz. Mas olha o problema aqui, isso aqui é abuso em mulher também, tá? Você vai morrer mais, porque eu tenho problema, alteração cardíaca, eu tenho aumento de colesterol, eu posso ter arritmia cardíaca, eu posso ter distúrbio de coagulação, eu posso ter hipertrofia cardíaca e morte súbita. Esse personagem aqui, o Wolverine, olha aqui, é o mesmo personagem antigamente, isso aqui é o padrão de beleza, ó, tá vendo? Olha como que ele teve que ficar depois do filme mais recente. Vocês acham que isso aqui não tem testosterona? Provavelmente tem, não dá para dizer com certeza, mas provavelmente tem. E por que que ele teve que ficar assim? Porque o padrão de beleza mudou, né? Então, aqui, antigamente, o Wolverine estava ótimo. Agora não, ele precisa ficar nesse padrão de beleza aqui. Para chegar a isso, eu preciso de testosterona. Se você for ver na internet, pessoal, testosterona é assim, ó, dia 1, dia 30. Dia 1, ele tá magrinho, dia 30, ele já tá super musculoso. Claro, precisa ir na academia. Mas em 30 dias, o homem fica com a musculatura toda rachada. E o que que isso traz também? Isso também traz uma dependência, tá? Estudos mais novos estão mostrando que existe agora uma diminuição do córtex cerebral, uma mudança no cérebro, fazendo com que esses homens criem uma dependência à testosterona. Eles têm depois uma visão errada do corpo, e eles começam a precisar da testosterona para se sentir bem, tá? Então,
qual que é o principal ponto? Por que que eu não posso abusar na testosterona se eu acho lindo e quero nem que fique careca, nem que eu fique musculosa igual a Graciane, nem que eu tenha um monte de pelo? Você vai morrer antes. Quem é médico e trabalhou em emergência sabe. Embora isso não é muito noticiado aí pela mídia, sempre, em algum momento dali da sua vida, pegou um homem de seus 20, 30, 40 anos, bombado, que teve um infarto, tá? Ou que morreu por um infarto fulminante. E isso sim também é devido à testosterona. Doutora, testosterona é alimentação. Eu quero ser um homem saudável, mas eu não quero usar testosterona. Tem como eu aumentar a minha testosterona com a alimentação? Tem. Então, primeiro é peso saudável, você tem que perder peso, desculpa, você vai perder peso, você já aumenta a tua testosterona. Se você praticar exercício, você já aumenta de forma correta, então musculação é um exercício que vai aumentar a tua testosterona. E olha alguns alimentos aqui, gente. O zinco é super importante para a produção de testo, tá? Então, carne magra tem zinco, banana, maçã, castanha, nozes, feijão, aumente a quantidade desses alimentos nas tuas refeições, você vai ter um aumento de testosterona, certo? Azeite extra virgem, amêndoas, ovos, brócolis, couve. Então, se eu tenho aquela dieta, que é uma dieta saudável, eu não preciso ficar usando suplementos, eu não preciso usar reposição de testosterona. Se você é um homem saudável, está num peso normal, está se alimentando bem, provavelmente a tua testosterona está ótima, certo? Aqui, ó, outro cuidado, evitar dietas restritivas e deficiências nutricionais. Então, aquele homem com obesidade não é para fazer dieta de 500 calorias, é para fazer uma dieta com a nutricionista e com a endocrinologista equilibrada, com grande quantidade de proteína, para eu ganhar músculo, dormindo bem, porque é no sono que a minha musculatura vai ser regenerada. Olha que interessante. Eu preciso não fazer pouco exercício, mas eu não posso fazer overtraining, que é treinar demais. Entendeu que é o equilíbrio aqui e é você ser acompanhado com profissionais sérios e profissionais que vão te deixar saudável, a sua melhor versão, a sua versão mais bonita é quando você está saudável. Então, doutora, mas eu acho muito mais bonito o Wolverine depois do que de antes. Ok, mas é o Wolverine que provavelmente vai ter maior problema aí cardíaco, colesterol, síndrome metabólica mais tarde, certo? Gente, essa foi a aula sobre testosterona. Eu acho que eu trouxe vários pontos novos aí para vocês. Deixa eu responder as dúvidas. Se cair, deixa eu responder, deixa eu dar um muito obrigado, e daí a gente responde as dúvidas do pessoal que está aqui ao vivo. Então, muito obrigada por todo mundo que esteve ao vivo. Quero agradecer aí o carinho que vocês estão tendo comigo.